Bom dia, meus amados. Deus abençoe grandemente a sua vida nesta manhã. Deus abençoe grandemente a sua família, o seu lar, a sua casa. Que a paz de Cristo esteja sobre você. Eu declaro saúde, eu declaro que as bênçãos de Deus, a vitória de Cristo esteja sobre você, sobre o seu lar, sobre os seus familiares. Que você seja bem-sucedido em todos os seus caminhos. Que você tome cada decisão na direção do Senhor. Eu declaro vida e abundância, que está lá em João 10:10, para a sua vida. Amém? Compartilhe com alguém essa mensagem, aperte o joinha aí. Se você ainda não é inscrito, inscreva no canal. Dessa maneira você me ajuda. Amém? Vamos meditar num texto hoje que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, está dizendo assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Quando vocês forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que vocês possam suportar. Amém? Uma palavra aqui em Coríntios para nossa meditação. Amém? Vamos estudar, meus amados, 5 pontos para que a gente possa vencer com êxito, para que a gente possa vencer com sucesso a tentação. Amém? Para que nós venhamos poder nos fortalecer no Senhor. Primeiro ponto, meus amados, a qual a Bíblia vai nos declarar que a gente precisa para a gente vencer a tentação, está lá em João 3:3. Jesus vai dizer para Nicodemos, Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Então, o primeiro passo, meus amados, é você nascer de novo. E você nasce de novo quando você se arrepende dos seus pecados, você confessa o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Nesse momento, você nasce de novo. Amém? E esse nascimento, ele acontece no reino espiritual. Amém? Quando você confessa o Senhor Jesus de todo o seu coração, você confessa que você é um pecador e você precisa de um Salvador, e você quer receber Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, esse momento você nasce de novo. Esse é o primeiro ponto, meus amados, para você vencer a tentação. O segundo ponto que eu quero dizer com vocês, uma vez que você nasce de novo, é você ser cheio do Espírito Santo. Amém? Nós podemos ver lá em Apóstolo Paulo falando lá, em Efésios 5:18, não se embriagueis no vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em Gálatas 5:16 também vai dizer: viva pelo Espírito, e de maneira nenhuma vocês satisfarão o desejo da vossa carne. Amém? Então é necessário que viva pelo poder do Espírito Santo. Uma vez que você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo e viver pelo poder do Espírito Santo. Entregar o controle da sua vida no poder e na direção do Espírito Santo. E através, meus amados, do poder do Espírito Santo, você vai vencer a tentação. Amém? O terceiro ponto, meus amados, que nós vamos meditar aqui, que você pode estar se fortalecendo para você vencer a tentação, é ler a palavra de Deus. Ler a Bíblia. Amém? A Bíblia vai dizer, que lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 10:17, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a se fortalecer na palavra de Deus. A fé começa a ser gerada no seu coração, você começa a se fortalecer, e aí Deus derrama graça sobre a sua vida para você vencer a tentação. Que mediante a palavra de Deus, você vai aprender a se firmar na verdade, a se posicionar na verdade. Quando mais você lê a Bíblia, mais você vai se encher da presença de Deus, mais você vai se encher do poder de Deus, mais a sua fé vai ser fortalecida. Amém? Nós falamos aqui o terceiro ponto, é usar a palavra, Então você começa a ler a palavra para você poder usar a palavra. E onde nós podemos ver na Bíblia, a palavra sendo usada?
na tentação de Jesus, ali em Mateus, no capítulo 4, né? De Mateus ali, você pode começar ali a meditar ali em Mateus capítulo 4, você vai ver no momento da tentação de Jesus, que Satanás se posiciona diante de Jesus, você pode ver que ele foi cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo levou ele ao deserto, amém? E uma vez que Jesus estava cheio do Espírito Santo, meus amados, ali naquele momento ali, Jesus ele vence a tentação declarando a palavra de Deus, amém? Você vai usar a palavra de Deus, você vai meditar na palavra de Deus para gerar fé ao seu coração e você vai declarar essa palavra, você vai usar essa palavra contra a tentação, contra a acusação quando ela vier sobre a sua vida e dessa maneira, meus amados, o inimigo vai bater em retirada, amém? Satanás, quando tentou Jesus, a Bíblia vai dizer que ele teve fome, Satanás tentou a ele e ele chegou diante de Jesus, pediu para Jesus transformasse as pedras em pães. E Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Jesus citou as escrituras contra o inimigo. O segundo ponto, Jesus coloca, o inimigo coloca Jesus diante do pináculo do templo e cita a própria Bíblia contra Jesus, no Salmos 91, ele vai dizer ali a partir do versículo 10, 11 e 12 ali, ele vai dizer para Jesus, pula daqui de cima porque está escrito na palavra de Deus, dará ordem aos seus anjos e assim o farão. Olha a audácia do inimigo. Ele tentou também usar a palavra de Deus contra Jesus. Da mesma maneira, ele vai usar a palavra de Deus contra você. Mas Jesus declarou, para ele, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí nós vamos ver aqui um pouco mais à frente aqui a última tentação, a qual ele mostra todos os reinos e fala, tudo isso darei se você me postares e me adorares, e Jesus vai dizer, está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, amém? E aí o inimigo bateu em retirada. Então nós aprendemos aqui, meus amados, que lendo a palavra de Deus, nós vamos aprender sobre a palavra de Deus e no momento que o inimigo vier tentar nos acusar, nós vamos declarar a palavra de Deus contra você, amém? Muitas vezes, como é que o inimigo hoje usa e acusa as pessoas? Ele começa a apontar o seu erro, ele começa a apontar a sua falha. Aí você declara para ele que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus pela fé. Amém? Você declara que você é justificado, não pelas suas próprias obras, mas pelas obras de Jesus. E aí, meus amados, a tentação, o inimigo vai bater em retirada, porque Jesus venceu o inimigo, ele bradou, está consumado. Jesus conquistou a vitória para mim, conquistou a vitória para você. E quando você firma na justiça que vem de Deus, a justiça que vem pela fé, o inimigo bate em retirada e ele não pode ter êxito contra a sua vida. Amém? O quarto ponto que nós vamos falar hoje está lá, está escrito assim, lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, está escrito, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, quando você resiste ao inimigo, o inimigo ele foge de você, ele corre de você. Porque você firma na palavra de Deus, você começa a declarar a palavra de Deus, usar a palavra de Deus, aí você resiste ao inimigo, você não cede à tentação, você resiste, porque você está firmado sobre a palavra de Deus, amém? Você pode ler isso daí também lá em Mateus, no capítulo 7 de Mateus, do versículo 24 em diante, vai ver aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, é o que edificou a casa sobre a rocha, o que ouve e não pratica, edificou a casa sobre a areia. Então, se você ouve a palavra de Deus e coloca ela em prática, você vai declarar ela ao inimigo, você vai resistir ao inimigo e ele vai bater em retirada, amém? O quarto ponto aqui é resistir ao inimigo, você persiste firme na palavra de Deus e assim o inimigo ele bate em retirada. Ele não vai ter êxito sobre você. Olha o que diz em Tiago 4,6. Mas ele nos concede graça maior. Porque diz as Escrituras que se opõem aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. No versículo 7, amém? Então a Bíblia vai dizer que Deus ele concede graça.
Ele concede graça àquele que se humilha diante da presença de Deus. Quando você chega diante de Deus e você reconhece que você é falho, você é pecador e você precisa dele, nesse momento Jesus ele derrama graça, ele fortalece você, ele dá força para você resistir ao inimigo. Você não vai resistir o inimigo sozinho, mas ele vai derramar graça para você resistir à tentação. E dessa maneira o diabo vai bater em retirada, o pecado vai bater em retirada e você vai se tornar livre, porque Cristo derrama graça. Quando você se humilha, Cristo derrama graça e você é exaltado. E aí você resiste ao inimigo e ele foge de você. Amém? A Bíblia vai nos dizer, né? Aqui, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O diabo não tem mais poder sobre nós. Amém? Então, quando nós nos posicionamos, nos humilhamos diante da presença de Deus, Deus derrama graça, nós nos fortalecemos na graça, o diabo bate em retirada, meus amados. Ele não tem êxito, porque maior é a graça de Deus na nossa vida. 1 João 4,4 vai dizer: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? E dessa maneira, meus amados, nós vencemos o inimigo, porque o Espírito de Deus está em mim, o Espírito Santo está em você, nós humilhamos diante da presença dele, ele derrama favor, ele derrama graça, e na graça de Deus nós resistimos ao diabo e ele vai fugir de nós. Amém? Lembra que nós lemos ali no terceiro ponto, nós vemos ali, né, que usar a palavra de Deus, nós estamos ali em Mateus 4,4, amém? Que Jesus diz: está escrito, amém? Mas está escrito, o inimigo bateu em retirada, amém? Por quê? Porque Jesus foi cheio do Espírito Santo, é o que diz aqui, mas ele concede graça. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe orgulhoso, mas concede graça aos humildes, amém? Ele concede favor, ele concede o Espírito Santo para habitar em você, quando você humilha, e através do poder do Espírito Santo, o inimigo bate em retirada, ele não tem êxito sobre a sua vida, amém? Nós citamos aqui, né, no segundo ponto, né, seja cheio do Espírito Santo, meus amados, vença através do poder do Espírito Santo, o inimigo não vai poder ter êxito sobre a sua vida. Gálatas 5,16, né? Vai dizer: viva pelo Espírito e de maneira nenhuma vocês satisfarão os desejos da vossa carne. E vamos aqui, meus amados, agora falar sobre o sexto ponto, que para encerrarmos aqui, é algo maravilhoso. O sexto ponto está dizendo o seguinte: fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Amém? Amados, eu acho que no começo lá eu falei 5 pontos, mas são 6 pontos aqui que eu anotei, tá? Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos ver isso lá em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 10. Amém? Aqui, meus amados, é a chave principal. Se você acrescentar tudo isso que foi falado aqui, e se você fortalecer no Senhor e na força do poder do Senhor, meus amados, o inimigo não vai ter êxito contra você. Amém? Provérbios 14:12 vai dizer, né, que o homem, se você lutar com as forças dos seus próprios braços, meus amados, você pensará que está caminhando no caminho certo, mas no final esse caminho conduzirá você à morte. Então é necessário que você fortaleça no Senhor e na força do poder do Senhor. Você não lute com suas próprias forças, você não lute pelo esforço humano, você não tente resistir pelo esforço humano, mas sim que você se fortaleça no Senhor e na força do poder de Deus, que você compreenda que você tem o Espírito Santo de Deus ao seu favor, e maior é o Espírito Santo em você, e quando você se fortalece na presença de Deus, você se fortalece no poder de Deus, meus amados, o inimigo bate em retirada. Amém? Se você usar aqui esses 6 pontos, meus amados, contra a tentação, você vai ter êxito, você vai ter vitória. Amém? Vou ler rapidinho para você. Primeiro ponto, nascer de novo. Segundo ponto, ser cheio do Espírito Santo. Terceiro ponto, usar a palavra de Deus, aprender a palavra, usar a palavra de Deus para poder você
vencer a tentação e mandar o inimigo embora. O quarto ponto, você resistir ao diabo, você permanecer na presença de Deus e firmado na palavra de Deus. O quinto ponto, você vencer pela graça de Deus, amém? Você compreender, você se humilha diante da presença de Deus e Deus derrama graça, né? Em Romanos 6,14 vai dizer que você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, por isso o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. E o sexto ponto, você fortalece no Senhor e na força do poder do Senhor, amém? Aplique esses princípios e vença a tentação, vença no poder de Deus e na graça de Deus, e o inimigo não terá êxito contra a sua vida. Deus abençoe você em nome de Jesus.